Meus amigos aqui do Reavaliando, novamente muito bem-vindos aqui a este programa. Vamos continuar aqui com o Homem-Aranha, o amigão da vizinhança. Isso aqui é a saga Essência do Medo, foi publicado em 1993 aqui no Brasil. Até hoje não existe um encadernado da Panini, tem esse logotipo metalizado do Homem-Aranha. Aqui era aquele desenhista da capa, o Jusco, fazia muitas capas. Aqui a contracapa, o Aranha contra esse ninja branco. Aqui essa tal de Baronesa, a Silver Sable e os Pesadelos do Homem-Aranha. Aí o que acontece? É uma saga, eu acho muito boa, roteiro do grande Stan Lee, e desenhos do hoje esquecido Ross Andru, que é uma pena, né, gente? É um desenhista tão bacana e a galera não comenta. Eu fico pensando por que o pessoal mais... Talvez por serem mais novos, não comenta esses desenhistas mais antigos. É uma pena, né? É uma pena, mas vamos lá. Essa saga aqui era um tipo de saga que a Marvel sabia fazer muito. Hoje em dia a Marvel não sabe fazer esse tipo de saga. A Marvel hoje em dia parece que é mais preocupada em agradar todo mundo. Acho que é o grande erro que eu vejo hoje na Marvel. Essa saga aqui do Aranha, o que acontece? Aliás, antes da gente comentar, onde está o filme da Silver Sable? Não é? Poderia ter um filme da Silver Sable. Eu não digo nem série de TV. Eu acho que um filme da Silver Sable seria bastante bacana para o cinema. Uma personagem bacana, meio que uma James Bond. Seria ótimo um filme da Silver Sable futuramente. Mas vamos lá. O Homem-Aranha aqui, ele está envolvido naquela trama de conspiração. Uma coisa que a Marvel era especialista em fazer. O Aranha fica descobrindo, o bom e velho Peter Parker, ele fica descobrindo... ele descobre que talvez o Hitler não tenha morrido, talvez o Barão Zemo ainda esteja em atividade. Barão Zemo é aquele antigo vilão do Capitão América. O Zola, aquele outro personagem antigo do Capitão também está em atividade, talvez. Ele fica descobrindo aquilo. Até que o Aranha descobre que o Harry Osborn, que nessa época aqui quem administrava a empresa era o Harry Osborn, o filho do Norman Osborn. Eles criam um novo remédio para curar a esquizofrenia, mas em vez de curar a esquizofrenia, você vê que interessante, né? Um remédio para curar a esquizofrenia. O pessoal não vê isso nos quadrinhos. Eles criam tipo um novo soro do medo, como se fosse o espantalho lá do Batman. E a Silver Sable vai falando que esse vírus vai cair na mão de inimigos, de terroristas, e o Aranha é um cara que respeita bastante a Silver Sable. E como a Silver Sable... É uma história que eu estou tentando não revelar os spoilers aqui para vocês. E a Silver Sable, ela leva o Aranha para a Europa, pois lá na Europa o Aranha ele fica um pouco deslocado, pois como não tem aqueles prédios que ele pode se pendurar, jogar suas teias, ele fica bastante deslocado ali. E essa tal de Baronesa era uma vilã bacana, mas talvez por ela ter revelado quem ela era no final, talvez aí a vilã não tenha emplacado. Mas assim, como é bacana mostrando como os caras invadem facilmente as grandes empresas, as grandes corporações e tal, que o Norman Osborn já mexia com coisas, vamos dizer assim, ilícitas, vamos colocar assim. Até lá no primeiro filme do Sam Raimi, para quem é mais fã dos filmes, ou tem mais o hábito de ver o Aranha pelos filmes, já mostra que o Harry Osborn faz armas militares, não sei o que, ele mexe com toda aquele armamento pesado, pois a arma dá dinheiro, os caras também não são nada bobos. Enfim, como é legal esse aqui do Aranha, até quando o suposto... Tem aquele ninja branco que também é bem explorado, e é um vilão, pelo menos que eu saiba, ele nunca mais foi para a cronologia do Homem-Aranha. E aquela relação, quando o Aranha já está casado com a Mary Jane, que é vida de marido e mulher, a Marvel soube explorar muito bem isso aqui no início. Depois que o Aranha casa, o Peter Parker casa, a Marvel ela vai perdendo rumo no Homem-Aranha com a saga do clone. A partir da saga do clone e depois da saga do clone, a Marvel demora de novo a engatar com o Homem-Aranha. Eu não me lembro de quase pouquíssimos clássicos depois do clone. Isso aí vai tendo uma decadência na Marvel, a gente percebe bastante isso. Quando o Aranha vai para a Europa e que ele é exposto àquele vírus, mostra os maiores temores do Homem-Aranha. Que ele tem medo dos vilões pegarem a Mary Jane, pegarem a tia May e o tio Ben, naquela paranoia do Peter Parker, o culpam
por ele se dedicar a muitas pessoas, por ele não pensar em si próprio, que na realidade ele é um grande covarde, ele não é um cara corajoso. E é o contrário, até quando um dos vilões cai aqui, ele morre, mostra, não vou falar quem é o vilão, né, por favor, mostra aquela bondade que tem no coração do Homem-Aranha, que ele não é um cara vingativo, ele até fala em um diálogo, por mais que eu seja herói há tantos anos, eu ainda não me acostumo com a morte. E tem um climão quando ele vai para o castelo da Europa, sempre é castelo. Os vilões sempre estão em castelo. Podem reparar isso nessas histórias em quadrinhos ou filmes. Aquela relação ali, como eu vou dizer, como o Aranha descobre como tudo está sendo organizado ali, como aquilo está além do que ele pensa, aquele clima quando o Aranha está lá tendo aqueles delírios, lembra bastante um bom filme de terror. Eu acho bacana isso aqui na barra. E o Stan Lee, ele deveria aqui estar nessa época com mais de 70 anos. Ele ainda roteiriza bastante esse gibi. É uma pena, eu fico até assim pensando, por que não fizeram mais roteiros com o Stan Lee, né? Stan Lee, tudo bem, ele faz a Marvel, a DC, ele reimagina os heróis da DC, ele tentou outras editoras, mas o Stan Lee era um cara que era para estar em atividade ainda nos quadrinhos, não só fazendo pontos na Marvel, que é bacana. O Aranha fazendo brincadeiras lá com os compassos da Silver Sable. E a Silver Sable, o Rosa Andru, sabe desenhar ela muito sexy. Ela aqui com esse vestido. Nossa, que coisa linda, que coisa linda. Linda demais. Era um cara que eu queria muito bem. Eu queria, aliás, aquele encadernado, o primeiro encontro do Super-Homem com o Homem-Aranha. Se eu não me engano é o Rosa Andru e Gary Conway nos roteiros. Poderia muito bem ser reeditado. Aqui o Aranha tendo um pesadelo, os caras pegando a Mary Jane na marra, fica uma cena até forte se a gente for olhar. Como é que a censura da época deixou passar isso aqui? Eu acredito, amigos, que essa história aqui, ela deve ser do original de 90, e aqui ela foi sair em 93. O Aranha, discutindo com aquela fase do Aranha Negro, né? O Aranha da roupa negra, do traje negro, muito, muito bem explorado isso aqui. Muito bem explorado. Que nessa fase aqui o Aranha ele fica um cara mais mal, mais violento, porque era um simbiote alienígena que depois iria se tornar o Venom. Super bacana. Aqui o Ninja Branco, que o Aranha tenta, né, lutar, vencer a qualquer custo esse vilão. E para vocês aqui, eu vou mostrar uma cena dessa baronesa. Aí eu relendo essa história aqui, eu fico pensando, talvez isso seja o defeito hoje em dia da Marvel. A Marvel, ela sabia tratar temas de espionagem, tocava até em temas um pouco delicados, como vírus, vendas de armas, mas não era o politicamente correto de hoje em dia. Talvez aí seja um problema tanto da DC como da Marvel, que hoje as histórias são muito politicamente corretas, tem que agradar todo mundo, não sei o que. Tem muitos diálogos, eu gosto demais desses quadrinhos de antes, que tinham muitos diálogos. Os quadrinhos de hoje quase não tem diálogos, é cena. Mesmo. E o que é uma pena que a gente vai perdendo o hábito de ler. A gente vai perdendo aquele hábito de ler. E aqui, esse desenho colorido, muito bacana, muito bacana. Isso aqui ainda foi criado, pessoal, antes do Plano Real. Essa revista aqui é com outra moeda. O Aranha invadindo a embaixada da Silver Sable. Vou pegar aqui outra cena para vocês da Silver Sable fugindo do cativeiro, vamos supor assim. Só um instante, por favor. Não achei, mas vamos lá. A baronesa, ela também foi exposta ao vírus. Aqui não vou falar por que ela foi exposta ao vírus, mas é super bacana, gente. É super bacana. Ela lembra até um pouco o enredo dos filmes do Capitão América, principalmente o Soldado Invernal. Aqui encontrei. Por isso que eu acho que o Soldado Invernal ele foi um filme que funcionou, pois ele trata muito bem a trama de espionagem. A Silver Sable fugindo do cativeiro, muito bacana. Gente, é isso. Fica aqui esse livro, essa revista para vocês. O Homem-Aranha, a Essência do Medo, vou colocar aqui para vocês. Por favor, cobre esse tipo de revista da editora Panini, pois ela tem os direitos. Ela está publicando apenas quadrinhos mais atuais, não é isso. O quadrinho não se resume a isso. Tem sagas muito, muito mais importantes, tanto da Marvel quanto da DC.
vamos pedir isso aqui a preços melhores. Eu acredito que um encadernado desse aqui, acho que 30 e poucos, estava de bom tamanho. Eles têm os direitos, vocês que têm hoje em dia o Facebook, o Instagram e tantas outras ferramentas que não tínhamos há 20 ou 30 anos, cobrem, reclamem dos preços altos, que está abusivo, não podemos pagar esses preços altos, é absurdo, por mais que o quadrinho seja bom, ele ainda é uma coisa popular e deve ser uma coisa popular. Cobrem essa revista do Homem-Aranha aqui, e roteiro do Stan Lee, é o criador da Fera, gente, não é qualquer um, o grande Stan Lee é, digamos que ainda em atividade, ainda poderemos considerar o Stan Lee em atividade. Fica aqui essa dica, bate muito quadrinho atual, eu gosto bastante dessa revista, pode até não ser um clássico, mas vale sim uma leitura, uma ida no sebo. Por favor, deem aquele like, compartilhem as notificações quem puder vê-las. Muito obrigado e até o próximo Reavaliando, amigos e amigas.